Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 30 até o 34. Não sei se vocês perceberam a situação dramática que Jesus viveu com os apóstolos. Primeiro, os apóstolos vieram contando para Jesus as grandes maravilhas que tinham acontecido quando eles foram pregar o Evangelho. E aí Jesus, vendo os discípulos, ele faz um convite: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Então, a primeira coisa que Jesus aconselha aos discípulos é justamente isso. Depois de um dia de trabalho, de ensinamento, de muitas coisas, eles precisavam descansar. Aqui, meus irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Os sacerdotes precisam também de descanso. É uma necessidade humana o descanso dos sacerdotes. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo que padre não faz nada. Olha, pode ser que tenha realmente padres que não andam fazendo nada. E o que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu quero dizer para vocês que tem muitos padres fazendo muitas coisas. Muitos padres fazendo muitas coisas. E estão fazendo tantas coisas que eles não têm nem tempo para descansar. E, como eu já falei antes, o descanso é uma necessidade humana. Muitas vezes, quando os bispos pregam os retiros para nós sacerdotes, eles dizem o seguinte, que nós precisamos tomar cuidado com o ativismo. O sacerdote precisa ter um momento para ele. O sacerdote precisa ter um momento para estar com nosso Senhor Jesus Cristo, para rezar, para adquirir forças, para poder voltar para o apostolado também. Certa vez eu dizia para um padre, perguntando para ele que ele precisava tomar cuidado para ele não fazer da vida de oração dele simplesmente um apostolado e fazer o apostolado da oração. Aí ele perguntou, mas o que seria isso? Eu disse para ele, é quando o padre vai lá, ele faz um momento com o Santíssimo, com os paroquianos, ele reza com os paroquianos, ele prega, ele faz tudo. Ele só não faz isso sozinho. Então, ele faz da vida dele com Deus um apostolado da oração. Ele reza com o povo, mas ele não reza sozinho. E nós, sacerdotes,
precisamos ter um momento para estar com o Senhor. Aí, quando nós saímos do nosso momento com Deus, aí nós vamos para o povo, para o apostolado. Porque senão nós podemos cair na grande tentação de falar de Deus, mas não falar com Ele. Fala-se de Deus, prega, reza com o povo, ensina o povo que é oração. Ele está ali no meio do povo rezando junto com ele, o terço, sabe lá o quê. Mas na hora dele parar para ele fazer a adoração dele, no momento que ele precisa rezar o terço, ele precisa contemplar os mistérios da vida de Deus, de Jesus, ele não faz isso. Então entra no ativismo. E tem muitos padres que hoje estão doentes porque faz da sua vida um ativismo muito grande. É preciso ter um momento com Jesus. Que foi isso que Jesus falou para os apóstolos hoje. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É hora de descansar. Vocês estavam pregando, não foi fácil, vocês ouviram muitas coisas, pessoas rejeitaram vocês, pessoas acolheram vocês, vocês viram conversões, vocês viram mudança de vida, vocês não tiveram nem tempo para um descanso. Agora é hora do descanso. É hora de reabastecer. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu até digo, quando você estiver na igreja e você vê um padre lá de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, respeite-o. Deixe o padre com Jesus. Quando ele levantar, você vai e vai conversar com ele, vai pedir aquilo que você está necessitando. Mas não tire o sacerdote dos pés de Jesus. Muitas vezes, o padre não reza ali na igreja sozinho, estando com Jesus, porque as pessoas não deixam. Quantas vezes eu já deixei de ir rezar ali na igreja, porque eu sei que na hora que eu colocar os meus joelhos ali no genuflexório, alguém vem e bate das minhas costas. Interrompe. Nós precisamos desse momento com Deus. Se nós não tivermos um momento com Deus, o nosso apostolado será infértil, ou seja, não produzirá frutos. Meus irmãos, igreja cheia não significa que o padre está exercendo um bom apostolado. Às vezes a igreja está cheia, mas os frutos, cadê os frutos? Cadê os frutos de conversão, de mudança de vida? Recentemente, eu estava atendendo um sacerdote e eu falava isso para ele. Eu disse, padre, qual o momento que o senhor tem para rezar? O senhor tem rezado? Ele disse, eu tenho rezado a liturgia das horas, tenho celebrado a missa. Eu disse, e um momento com Deus? Aí eu contei para ele uma história de Madre Teresa de Calcutá, que perguntou para um sacerdote se o sacerdote rezava. Ele disse, eu rezo a liturgia das horas, faço ali celebro a missa. E aí Madre Teresa de Calcutá disse, o senhor precisa pelo menos de meia hora diante do Santíssimo Sacramento. Além daquelas orações nossas que já são obrigatórias, as horas litúrgicas, o sacerdote que está me ouvindo agora está entendendo o que eu estou dizendo. Você precisa também ter o seu momento com Jesus, aquele momento de silêncio. Você fica ali diante do Santíssimo Sacramento. É preciso estar com o Senhor. É um momento de descanso, é um momento de estar com Deus. Uma boa leitura, a leitura da vida de um santo,
uma leitura para se aperfeiçoar na doutrina da igreja, os santos padres, mas também um momento para dormir, para ir para um lugar onde possa tomar um banho de mar e tudo mais. Tudo isso nós, sacerdotes, nós necessitamos também, para nós não entrarmos somente no ativismo, mas principalmente o nosso momento com Deus. Ele é importante. E foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Mas ao mesmo tempo que Jesus faz esse convite para os apóstolos, para estar com os apóstolos, você viu o que aconteceu? A multidão atrás. Aí Jesus vai lá e tem compaixão daquele povo, porque eram como ovelhas que estavam ali sem o pastor. Aí Jesus vai se doar também no meio do povo. É interessante que no capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, nós podemos ver essa vida de Jesus que passa justamente dessa forma. Jesus que durante o dia está ali no apostolado, se dedicando com o povo, e no final da tarde ele se recolhe, ele vai rezar. E ali diz que ele passa a noite em oração. Aqui há um grande ensinamento para nós, sacerdotes, religiosos, religiosas. A nossa vida ela precisa ter esse equilíbrio, vida de apostolado, vida de oração, vida com Deus. A necessidade também de hoje no descanso, fazer uma atividade física também, ela é importante para a nossa vida. Distrair a cabeça um pouco, para depois voltar para o apostolado. A necessidade, o ser humano precisa disso. Agora, cuidado, sacerdote, para não ficar no extremo. Não faz nada ou só vive fazendo coisas. Hoje, pela ciência, já tem se descoberto essa doença, a síndrome de burnout, que hoje encontra-se muitos sacerdotes e religiosos nesta situação. Se dedicaram tanto, não tiveram tempo de descanso e agora o corpo pediu. E aí ele entra em crise interiormente porque acha que tinha que estar fazendo alguma coisa e o corpo está dizendo que agora é hora de parar. Nós não podemos chegar a esse ponto. Precisamos do equilíbrio, precisamos ter essa compaixão. O povo também precisa ter a compaixão com nós, sacerdotes. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que o sacerdote tem que estar 24 horas ao serviço deles. Então, é de madrugada, bate na porta, é de manhã cedo, é de tarde, é à noite, é toda hora está ali. E o padre não tem momento para rezar. Eu lendo a biografia de São João Paulo II, e eu vi lá que São João Paulo II ele até acordava cedo, e ia para a capela, fazia as orações dele, depois ele ia celebrar a missa, aí sim ele ia se dedicar ao povo. Quando ele foi bispo lá em Cracóvia, se dedicava tudo, mas o Papa São João Paulo II não deixava de rezar. Nós precisamos rezar. E aqui eu convido meus irmãos no sacerdócio, e aqui eu estou falando também para mim, viu? Eu não estou dizendo que eu sou o bonzão, não, hein? Então eu convido, mas eu faço um convite te perguntando: você tem tido tempo para rezar? Você tem ido ali diante do Santíssimo Sacramento e você tem estado com Ele? Você tem feito
Alexio Divina, a meditação da palavra de Deus. Você tem em mãos a vida, a biografia de algum santo? Você tem lido alguma coisa referente à teologia? Ou até mesmo à filosofia, alguma coisa que possa te ajudar? Uma reciclagem que você possa estar fazendo assim, em particular. Não estou nem dizendo que você tem que ir para fazer uma faculdade de novo, não. Mas algum tratado da teologia você tem lido? Porque tudo isso nos abastece para depois nós nos doarmos ao povo, esse povo que caminha nesse mar da vida sem aquela palavra de conforto que o padre deve dar, aquela atenção que o sacerdote precisa dar. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto para você, você tem deixado o seu padre rezar? Você tem ajudado o seu padre nessas questões? Você tem perguntado para o padre, padre, o senhor está cansado? O senhor não quer descansar um pouco? Padre, você está precisando fazer um retiro? Quando você vê o padre lá na sua igreja, ali na paróquia, e você vê o padre lá diante do Santíssimo rezando, ou rezando o terço, você vai lá e bate nas costas dele e já começa a conversar? Ou você deixa o padre dizendo, padre está falando com Deus, ele precisa falar com Deus. E talvez isso leve você também a pensar, eu também preciso rezar. É uma necessidade. É preciso rever. Esse evangelho de hoje nos ensina bastante. Há um equilíbrio que nós precisamos ter. Vida de oração, vida de trabalho. Vida de trabalho com vida de oração, o descanso que é necessário. Não podemos ficar perdendo tempo com coisas que não vão nos ajudar na nossa caminhada. E Jesus viu aquela multidão e viu que elas eram ovelhas que estavam sem pastor. Ele foi pastorear, mas ele havia convidado os apóstolos. Depois de uma grande atividade, ele convidou os apóstolos a estarem com ele. Para muitos de nós sacerdotes, tem sido difícil o estar com Deus. Uns porque são ativistas mesmo, querem fazer, querem organizar e por isso não tem tempo. Outros porque as pessoas não deixam. Mas é preciso que o padre tenha esse equilíbrio. Vida com Deus, vida com apostolado. E não venham com essa história de dizer, a minha vida é uma vida de oração. O meu trabalho já é oração. Não, meus irmãos. O trabalho só gerará frutos se você tiver parado para estar com ele. Imagine um empregado que não conversa com o patrão. Faz as coisas e não sabe nem o que é que o patrão quer que ele faça. Rezemos. Vinde e descansai um pouco é o convite de nosso Senhor para o dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde e descansai.